Olá, eu sou o Thales. O filme começa com alguns homens mexendo algumas coisas tóxicas dentro de um galpão. De repente, do meio do nada, surge correndo um gigantesco gorila. Ele deve estar com muita pressa, pois está correndo muito rápido e derruba as árvores no meio do caminho. Os pássaros já estão loucos, cheios de medo dele. Os homens dentro do galpão também ficam loucos de medo, pois tudo começa a tremer. Do lado de fora, militares já estavam preparados para abater aquele gigantesco gorila. E os homens na fábrica ainda completamente malucos. Assim que os militares ficam em posição, o gigantesco gorila chega perto deles. Depois de um rugido extremamente potente, os militares nem pensam duas vezes e começam a efetuar disparos. Eles o acertam com muito chumbo e até mísseis enviam contra esse gorila. E aí percebemos a verdade. A pele do animal começa a cair e ele se revela como um gigantesco robô. Isso mesmo, ele é um mecha gorila armado até os dentes e tira a vida de todos os militares com facilidade. Depois fica ali tirando onda com a cara deles. Logo em seguida vemos um homem passeando com seu drone por cima de uma reserva florestal. Ele diz que está procurando por um gorila gigante, até que seu drone começa a perder o sinal e do nada é destruído por alguma coisa. Graças a isso, o sistema de segurança da NASA fez um alarme. Alguma coisa invadiu a área de segurança onde Abraham vive. Ele é um gorila alienígena gigante. O doutor responsável diz que todos os sinais dele estão subindo, como seus batimentos cardíacos, sua pressão arterial e etc. Agora, para melhorar a situação cardíaca do grande gorila, eles terão que chamar a doutora Sloan, que é a única pessoa que ele confia. A doutora então pega seu carro e vai até lá, mas no caminho encontra diversos moradores da região que estão protestando contra a presença desse gorila gigantesco perto de onde eles moram. Assim que chega à reserva florestal onde o gorila Abraham mora, os doutores contam o que aconteceu e dizem que um drone que deu defeito acabou se aproximando do Abraham e o deixou irritado. Eles também estão preocupados, pois não sabem como o estresse pode afetar o DNA alienígena do gorila. Sloan então vai lá conversar com aquele homem dono do drone. Parece que ele cometeu um crime ao invadir aquele local com seu drone. Acontece que ele estava indignado com o que a NASA fez. Colocou um gorila no espaço para fazer estudos com ele e o animal entrou em contato com DNA alienígena e voltou para a Terra muito maior e mais forte do que era antes. Tudo para o governo poder utilizá-lo como algum tipo de objeto letal. Dr. Sloan diz que mesmo que aquele homem tenha boas intenções em sua mente, o que ele fez acabou estressando o Abraham ao invés de ajudá-lo. A mulher então o manda embora e diz que não vai prestar queixa. Ela então se prepara para ir até lá fora conversar com o Abraham. A outra doutora conta para ela que o governo quer levar o Abraham dali e colocá-lo em algum outro local secreto. Sloan sabe que eles o colocarão dentro de uma cela e ela não pode permitir que isso aconteça. A mulher então vai até onde o grande gorila está. Ela utiliza essas lanternas para conversar com ele. Cada cor representa uma coisa diferente. Essas lanternas roxas são para dizer que está tudo bem e que ele tem que ficar calmo. E isso funciona mesmo. O gorila fica todo calminho e senta na frente dela. A mulher tenta brincar com ele utilizando uma bola gigante, mas o gorila não dá muita atenção. Parece que ele está com pulgas, pois não para de se coçar. A mulher então fala que Abraham tem que se acalmar um pouco, pois eles não sabem como o DNA alienígena em seu sangue pode reagir ao estresse. Ela então sai dali e somos levados até algum outro país. Esses dois aí são um casal e o filho deles perdeu a vida por causa de um ataque dos Estados Unidos. Eles agora querem vingança e já sabem o que fazer. Eles são russos e dizem que o governo deles não quer ajudá-los e por causa disso terão que se vingar. Enquanto isso, a doutora Sloan estava em uma reunião com o pessoal do exército. Eles queriam saber a respeito daquele gorila mecânico gigantesco, que por acaso também é um projeto de responsabilidade da doutora Sloan. Ela diz que ele conseguiu frustrar uma produção de elementos químicos fora da lei e agora está sendo levado para manutenção. Em seguida, o pessoal do exército quer saber a respeito do Abraham. As mulheres dizem que ele está sob vigilância e irão cuidar dele. Porém, a mulher do governo diz que os moradores do local entraram com um processo para tirar o Abraham dali, ou seja, o exército irá levá-lo para um local secreto e não há nada que elas possam fazer a respeito disso. A doutora Sloan está desesperada, pois diz que isso vai causar estresse no Abraham e talvez as coisas saiam de controle, mas o militar e a mulher do governo não querem saber disso. Eles vão levar o Abraham e ponto final. Acontece que no passado, Abraham saiu pela cidade de Chicago destruindo tudo que via pela frente e com muito custo e alguns remédios a doutora Sloan conseguiu pará-lo. Só que os militares já decidiram que não podem deixar que isso aconteça mais uma vez. Enquanto eles conversavam, vemos que no meio do mar um navio de pesca acabou pegando um grande míssil nuclear. O general do exército e a mulher do governo então foram avisar que isso aconteceu para o secretário de segurança do país.
país. Ele então os mandou pegar esse míssil e guardá-lo em um local para ser desmontado. Enquanto isso, aquele homem que quer se vingar estava montando uma equipe e já havia descoberto a respeito desse míssil. Seu plano é invadir o local secreto do governo, pegar esse míssil e usá-lo para destruir alguma cidade. Ele então vai até os Estados Unidos com o grupo que conseguiu formar e se prepara para invadir o local. Entretanto, uma das mulheres, que é uma espécie de hacker, vai ter que invadir a segurança do local para tentar achar uma brecha. Além disso, ela também irá fazer outra coisa: entrar no sistema daquele gorila mecânico gigante e controlá-lo à distância, fazendo-o se virar contra seus criadores. E é isso que ela faz. O gorila estava sendo transportado em um avião quando de repente foi ativado e derrubou esse avião. A doutora Sloan ficou sabendo disso rapidamente e foi junto com a outra doutora ver o que aconteceu. Assim que elas saíram, aquele homem com o drone do começo do filme voltou até a NASA. Ele diz ser um doutor em astrofísica e conhecedor de coisas alienígenas. Ele insiste em dizer para o diretor da NASA que talvez, se eles derem muitos calmantes para o Abraham, esses calmantes poderão afetar o seu DNA alienígena, o fazendo se tornar instável. O diretor então dá ouvidos a ele e o homem continua, dizendo que talvez, já por causa da quantidade de calmantes que eles já deram para o Abraham, esse DNA alienígena esteja adormecido, esperando o momento certo para acordar e fazer o grande gorila destruir tudo a seu redor. Vemos que os criminosos estavam estudando as plantas do local onde os mísseis nucleares são desmontados. Eles têm que invadir o local sem alertar a segurança, e para isso a hacker já tem um plano. Ela vai colocar a foto de um dos seguranças como um procurado da justiça, e isso irá fazer o sistema travar por um tempo. Assim, eles poderão invadir o local. Enquanto isso, a doutora Sloan e a outra doutora chegaram ao local onde caiu o avião que levava o mecha gorila para algum lugar. Elas estão ali para procurar por ele, mas nem precisaram se esforçar. De repente, o gigantesco gorila robô saiu de dentro do solo. Tudo isso pois os criminosos o iniciaram. Agora, eles vão partir em direção ao local secreto onde ficam os mísseis, e eles chegam rapidamente lá dentro. O grupo está preparado para lidar com qualquer emergência. Vemos então que o grande robô gorila estava andando livre pela cidade e destruindo as casas em seu caminho. Dra. Sloan e a outra doutora estavam o seguindo para ver o que ele iria fazer. De repente, a Dra. Sloan teve uma ideia. Ela quer subir no robô gorila para poder entrar nele e depois desligar seu computador central. A outra doutora fala que isso é loucura, mas mesmo assim a Dra. Sloan não vai desistir. Todos estão correndo para longe do gorila e ela é a única que sobe um prédio e se prepara para saltar nas costas dele. Por mais incrível que pareça, isso funciona. Ela consegue saltar nas costas do gorila e entrar. Lá dentro, ela procura pelo computador e rapidamente o encontra, logo percebendo que alguém modificou os códigos e possivelmente estava controlando esse robô gorila à distância. Ela então liga para a doutora e conta o que aconteceu. A mulher não sabe quem modificou os códigos do gorila robô, mas pelo menos sabe para onde estão o levando e passa as coordenadas para a outra doutora. Ela entra em contato com o pessoal do governo e descobre que naquelas coordenadas está o lugar secreto onde eles desmontam os mísseis nucleares. Enquanto isso, os criminosos eliminaram os guardas e encontraram o míssil. Enquanto isso, o governo não fazia a menor ideia do que aconteceu com esse robô gorila e achavam que ele apenas havia dado defeito. O general do exército quer destruí-lo de qualquer maneira, mas o secretário de segurança sabe que tropas não irão conseguir parar aquele robô gorila e apenas um ataque nuclear conseguiria. Porém, ele não vai utilizar nada nuclear, pois muitas pessoas iriam perder a vida. Ele então tem uma ideia: mandar o gorila Abraham até lá para tentar destruir o gorila robô. Enquanto isso, Sloan trabalhava para tentar desligar o gorila e a hacker percebeu que a mulher conseguiu desativar boa parte dos sistemas de objetos letais do gorila robô. Ela entretanto sabe que Sloan não pode desligar o computador central, pois senão todos os objetos letais do gorila serão ativados ao mesmo tempo. Enquanto isso, helicópteros do exército chegaram até a NASA para buscar o gorila Abraham. E o gorila robô chegou até a base secreta e pegou o míssil nuclear. O diretor da NASA contou para o pessoal do governo que Sloan estava a bordo do gorila robótico, mas mesmo assim eles não vão cancelar o ataque do gorila Abraham. Os militares então utilizaram tranquilizantes para desmaiar o gorila e o levaram embora. Assim que o secretário de segurança descobre que Sloan está dentro do robô, ele vê isso como uma coisa excelente, pois o gorila Abraham irá fazer de tudo para abrir o robô e salvar a doutora. Enquanto isso, a hacker dos criminosos conseguiu tirar Sloan completamente do comando do robô. A única coisa que ela poderia fazer para pará-lo seria desmontá-lo por completo. Vemos que a doutora Sloan
Sloan desmontou uma das placas da blindagem do robô para poder olhar para fora e viu que eles estão se aproximando da cidade de Chicago. Os militares deixaram o gorila Abraham perto de uma fazenda de energia eólica e ele rapidamente encontrou o mecha gorila. Sloan viu que Abraham estava se aproximando e correu para tentar mandar uma mensagem luminosa para ele. O mecha gorila disparou mísseis contra Abraham e depois partiu para cima dele para descer o cacete, o fazendo tomar várias pancadas das hélices da energia eólica. O gorila, entretanto, conseguiu se livrar do mecha, mas foi acertado por diversos disparos. Sloan conseguiu fazer a cor dos olhos do mecha mudarem. Ela colocou vermelho em seus olhos, que significa para o gorila Abraham parar de atacar. Ela quer que ele fuja. E isso funciona. Sloan então avisa para o pessoal do governo para onde o mecha gorila está indo. O secretário de segurança então diz para Sloan que se ela não conseguir desativar o robô, ela tem que levá-lo para um local onde existe um buraco gigantesco na cidade. Esse é um buraco de mais de 100 metros de profundidade, que foi feito para a construção do maior arranha-céu do mundo que ainda não foi construído. Se o míssil detonar lá dentro, talvez ninguém seja ferido. Eles então falam para Sloan que a cidade está sendo evacuada e ela vai tentar parar o gorila mecânico. Enquanto isso, Abraham está ferido em algum local e ninguém consegue encontrá-lo. O secretário de segurança não consegue entender como alguém perde um gorila gigante. De repente, a hacker dos criminosos percebe que o mecha gorila está tendo uma diminuição em sua energia. Acontece que Sloan está conseguindo desligar algumas de suas baterias, mas a mulher sabe que não vai conseguir desligar a todas e precisa sair de dentro do mecha gorila. Só que a porta está emperrada. Ela tem que dar um jeito de sair dali antes que o Abraham apareça para destruir o mecha gorila. O pessoal da NASA então vai pegar um avião para tentar derramar sonífero em cima do Abraham e fazê-lo dormir, mas para isso terão que esperá-lo chegar até a cidade onde está a Sloan. E o gorila chegou lá rapidamente. O mecha gorila começou a atacá-lo com seus mísseis e depois a efetuar disparos com sua metralhadora gigante, mas Abraham conseguiu desviar deles. A cidade estava sendo destruída e o mecha gorila descendo o cacete no Abraham, até que isso irritou o grande gorila. Ele então pegou um trem e deu com ele em cima do mecha gorila. Abraham então partiu para cima dele e começou a descer o cacete nele. Sloan avisa ao pessoal da NASA que está no avião que se o Abraham continuar batendo, talvez o míssil detone no gorila robô. Eles precisam desmaiá-lo com os sedativos, mas como eles não chegam nunca, Sloan não teve outra chance. Ela ativou todos os objetos letais do grande robô e ele disparou com tudo contra o Abraham, o fazendo cair e desmaiar. Assim que o pessoal da NASA jogou os sedativos, já era tarde demais. O mecha gorila chegou a parar por causa da sobrecarga, mas logo em seguida ele voltou a funcionar. Graças a seu DNA alienígena, Abraham se recuperou dos ferimentos e partiu para cima do mecha gorila. Graças a isso, Sloan conseguiu abrir a porta e pulou para fora do robô. O embate entre os gorilas continuava, mas Abraham conseguiu remover um dos braços do mecha gorila e desceu o cacete nele. O grande gorila levantou o robô e Sloan o atraiu até o gigantesco buraco. Ela então mandou Abraham jogá-lo lá dentro e assim ele fez. O mecha gorila foi parar no fundo daquele buraco gigantesco e o míssil detonou. A explosão não feriu ninguém. O gorila alienígena gigante salvou a cidade e depois foi junto do FBI interceptar o avião onde os criminosos estavam para tentar fugir. Ele pegou esse avião com suas mãos e depois os criminosos foram presos. Como recompensa do governo dos Estados Unidos, Abraham foi colocado na maior reserva florestal que eles tinham para poder viver livre para sempre. Obrigado por assistir, até o próximo!